Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais. Hoje nós vamos falar de um tema que interessa a muitos, a milhões de brasileiros. E apesar de afetar mais de 5 milhões de pessoas, a psoríase ainda é cercada de preconceito e muita desinformação. Muita gente acha que a psoríase é contagiosa e não é. Outros pensam que é apenas uma questão estética e também não é. A psoríase é uma doença inflamatória crônica que vai muito, mas muito além da pele. Ela pode impactar a autoestima? Sim, mas pode impactar a saúde mental, a qualidade de vida e até estar associada a outras doenças como artrite psoriática, diabetes e problemas cardiovasculares. Por isso, informação correta e tratamento adequado fazem toda a diferença. E para esclarecer os principais pontos sobre diagnóstico, tratamento, qualidade de vida, a gente recebe hoje a dermatologista Bárbara Balta e o médico dermatologista Pedro Torraca. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Pedro. Prazer falar com vocês sobre um tema tão importante que é a psoríase. E aí eu vou pedir para a Bárbara já dar aí a definição que é a psoríase e por que tanto preconceito. Então, a psoríase é uma doença inflamatória crônica. Ela comete cerca de 1,31% na população brasileira, mas pode variar. Ela comete principalmente aqueles pacientes que estão mais em países nórdicos. E ela é predominante em joelhos, cotovelos, mas pode acometer qualquer região do corpo. E cerca de 1/3 dos pacientes possuem artrite psoriásica. Lembrar que os pacientes que têm psoríase, eles vão ter outras comorbidades associadas, relacionadas à síndrome metabólica, como hipertensão, diabetes, tem um maior risco implicado. Agora, quais são os principais sintomas, Pedro, e qual é a classificação, né? Quais os tipos de psoríase que são identificados? Então, a psoríase, ela é classificada como uma doença inflamatória, né? Como o senhor bem disse, não tem transmissão entre pessoas, ela não é uma doença que é passada, existe muito dessa discussão, então a psoríase, ela tem essa classificação de doença inflamatória. Então, ocorre uma inflamação que pode pegar a pele, uma inflamação que pode pegar as articulações e outras áreas do corpo, unhas e cabelos. Então, ela tem essa classificação de acordo com a forma e o local que ela acontece. Então, a gente tem a psoríase de pele, a gente tem a psoríase de unha, que é chamada como psoríase ungueal, a gente tem a psoríase de couro cabeludo, tem essas formações, e a artrite psoriásica, que é quando a psoríase pega a articulação. A inflamação ocorre na articulação. E o quadro, ele se apresenta com uma área de ressecamento, vermelhidão e formação de áreas avermelhadas e descamativas. Essa é a forma mais comum de psoríase que é diagnosticada. Quando a gente tem essa forma, nossa pele apresenta uma área que pode vir associada a também muita coceira, a formação de feridas. Essas feridas, elas podem apresentar uma infecção secundária pela abertura, pela perda por conta da inflamação, dessa sensibilidade exagerada na pele. Então, essas são as formas de classificação e essa é a forma mais comum de apresentação da psoríase. Qual é a relação, e aí vale para vocês dois, né, entre a psoríase e os quadros emocionais? Existe essa relação? Existe sim, como várias doenças cutâneas, a psoríase, ela piora, a gente tem várias exacerbações no quadro dela devido ao emocional dos pacientes, né? Depois desse quadro de Covid que a gente teve em 2020, muitos pacientes acabaram que pioraram desse quadro de psoríase. E pode levar até um quadro grave que a gente chama de psoríase eritrodérmica, quando a gente tem a psoríase por todo o corpo, né? E o paciente, ele pode se comportar até como um grande queimado, levar a hipotermia, a gente tem que dosar eletrólitos, a gente tem que ver o risco de infecção, como o Pedro falou, secundário. E por vezes o paciente pode até precisar de internação, então? Psoríase eritrodérmica, a gente trata o paciente internado. Geralmente a gente tem também essa complicação depois que o paciente ele faz erroneamente o uso de corticoide. Então a gente tem esse rebote. É importante, então, esse alerta, né? Que a automedicação não deve ser
feita nesses casos, né, de psoríase, não é isso? A gente tem que evitar a automedicação. Aliás, dermatologia é uma área onde a automedicação é muito comum, né? E é um grande erro, não? Com certeza. Os pacientes chegam pra gente sempre depois de ter feito uso de alguma pomadinha, que alguém falou que podia usar. E principalmente corticoide, né? Que acaba mascarando, né? Exato. E a psoríase, ela é progressiva enquanto não tratada corretamente. Então é possível que o quadro inflamatório ele vá se somando, novas lesões vão surgindo em outras áreas, até que pode acontecer esse evento de um acometimento da pele com mais de 60%, 70% da área de pele acometida. É muita coisa, não? E aí necessita internação, necessita de cuidados, às vezes até em unidade de terapia intensiva. Então o tratamento no final, ele tem esse efeito muito importante. O tratamento de forma correta. O quadro de psoríase hoje está muito comum de diagnóstico. Essa progressão de piora da psoríase acaba também ficando um pouco mais comum, principalmente com a automedicação, com a utilização de tratamentos, às vezes, que não são tão corretos, perda, às vezes, de segmento e falta de diagnóstico. É muito importante que se tenha essa avaliação para o diagnóstico. Infelizmente, o diagnóstico... A gente sabe do preconceito, às vezes, que existe com a pessoa que tem psoríase. As pessoas, às vezes, tendem até a esconder as lesões, usarem vestes, né, que cubram o corpo todo. E a gente percebe também que, nos últimos anos, algumas pessoas famosas, atrizes, cantores, têm falado mais a respeito. Isso contribui, de certa forma, para o diagnóstico e o tratamento do paciente. Eu gostaria de falar sobre isso após o intervalo. Já voltamos. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Serdio, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Serdio é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdio, diagnósticos avançados e atendimento responsável. A Personal Card é a melhor e mais completa administradora de cartões de benefícios corporativos do país. Mais de 1 milhão de beneficiados utilizam hoje os cartões da bandeira Personal em toda a nossa rede, que inclui milhares de estabelecimentos por todo o Brasil. Personal Card, um mundo de benefícios em suas mãos. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Estrutura preparada para acolher.
Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Com foco em atendimentos personalizados e na segurança do paciente, a SAD oferece a melhor assistência em saúde no conforto da sua casa. O serviço de atenção domiciliar é realizado por uma equipe multidisciplinar com profissionais capacitados, proporcionando uma assistência mais completa e humanizada. Com um ágil tempo de resposta, a SAD está sempre pronta para atender as necessidades do nosso cliente, em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Fale conosco e deixe a SAD cuidar da sua família. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje entrevistando 2 jovens dermatologistas, a Bárbara Balta e o Pedro Torraca, e o tema é psoríase. Falei antes do intervalo sobre preconceito que existe, né, com as pessoas que têm psoríase, porque existe o imaginário popular de que a doença é contagiosa, e nós já falamos aqui que não é. Muitas pessoas cobrem o corpo todo para esconder as lesões, mas a gente percebe também que o tema tem vindo mais à tona quando atores, pessoas famosas manifestam serem portadores da doença e, claro, isso acaba contribuindo, né, para desmistificar e, inclusive, ajudar o tratamento, não é? E assim, a gente tem muita oportunidade de tratamento. Claro que a gente vai tentar sempre iniciar um tópico, pesando, né, risco-benefício, mas a gente tem muitas medicações hoje orais e até canetas subcutâneas que vão possibilitar que o paciente realmente fique limpo, fique sem lesões de psoríase, na maioria das vezes. Isso é muito importante. Agora, a alimentação, o estilo de vida, eles podem influenciar, Pedro? Sim, o estilo de vida tem um impacto direto nesse quadro de inflamação, né? Um estilo de vida que a gente chama mais anti-inflamatório, com atividades físicas regulares, são atividades corretas para cada pessoa, né, com acompanhamento profissional, uma alimentação que é uma alimentação que não leva para mais quadros inflamatórios, uma alimentação com menos açúcar, com menos gordura, com mais alimentos como legumes, como frutas, né, com um perfil de alimentos mais naturais. Isso tudo ajuda muito e tem um impacto na diminuição da inflamação do quadro de psoríase. É claro que isso está associado a um tratamento correto, mas auxilia muito, inclusive a longo prazo. Psoríase em crianças, o que é que a gente pode falar a respeito, Bárbara? É comum, a gente acaba... Muito comum? Não é tão comum quanto a dermatite atópica. A dermatite atópica realmente a gente pega na infância, mas a psoríase, nós temos vários quadros de pacientes que hoje são adultos, mas iniciaram isso há 10 anos, não foram diagnosticados corretamente e nem tratados, e acabaram evoluindo com uma piora do quadro, pior prognóstico, com artrite psoriásica, mas que relatam esse início lá na infância.
Eu acho importante e legal pontuar que a psoríase tem uma questão genética associada. 14% das crianças que têm ou o pai ou a mãe com psoríase podem desenvolver, e isso sobe para 20 a 30% quando os dois pais têm psoríase. Então tem esse caráter genético. É considerável isso, né? Agora, o diagnóstico da psoríase, como ele é construído? De modo geral, o diagnóstico ele acontece em primeiro momento dentro da consulta médica com o médico dermatologista. Avaliação clínica. Clínica, e nós temos alguns instrumentos durante a avaliação clínica que auxiliam nesse diagnóstico. Na dúvida, a gente pode lançar mão de algum exame, como por exemplo uma biópsia de pele ou um raspado dessa pele para uma avaliação no microscópio, em busca de elementos que mostrem essa inflamação. Esse é a nossa principal ferramenta diagnóstica para a psoríase, mas de modo geral, o diagnóstico pode ser realizado dentro da consulta de forma clínica. Isso. Geralmente a gente lança a mão da biópsia quando a gente tem uma dúvida, né, diagnóstico. Muito comum na psoríase palmo plantar. É um quadro que geralmente a gente tende a biopsiar. Quais são as características assim, da psoríase palmo plantar? Eu vou ter placas descamativas, formação de fissuras, vou ter crostas, fica uma mão e um pé bem sofrido, bem doloroso, sabe? As unhas são acometidas, o paciente ele não te dá bom dia, ele esconde as unhas dele, para não ter que te cumprimentar. Agora, existem algumas outras doenças dermatológicas que podem confundir esse diagnóstico? Com certeza, é por isso que a gente biopsia, né? O eczema, desidrose, são manifestações que a gente fica na dúvida diagnóstica, né? É o principal. Sim. Diagnóstico diferencial. As dermatites, né, as alergias de mão ou dos pés, Contato, quadros né? de infecção por fungos também podem mimetizar, parecer as lesões muito parecidas, né, quadros às vezes relacionados até mesmo por uma infecção na região de pele também pode mimetizar. Por isso que nessa dúvida é lançar mão de outros exames além da consulta clínica. Isso Seria no caso a biópsia, a biópsia, por exemplo. A gente vai fazer um pequeno intervalo e depois volta para falar sobre o tratamento. Eu penso que esse é um capítulo importante desse nosso bate-papo, até porque tem muita coisa nova, né? Tem. Já voltamos, fiquem com a gente. No Hospital de Olhos, cuidar da sua visão vai além da tecnologia e inovação. Aqui você encontra atendimento humanizado e acolhedor, com os melhores tratamentos para você enxergar um futuro melhor. Agende sua consulta. Com foco em atendimentos personalizados e na segurança do paciente, a SAD oferece a melhor assistência em saúde no conforto da sua casa. O serviço de atenção domiciliar é realizado por uma equipe multidisciplinar com profissionais capacitados, proporcionando uma assistência mais completa e humanizada. Com um ágil tempo de resposta, a SAD está sempre pronta para atender as necessidades do nosso cliente, em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Fale conosco e deixe a SAD cuidar da sua família. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames unimos tecnologia de ponta e um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames. Diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas.
Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Pelo dia que ficou confirmado que o pior já tinha passado. Por confiar uma vida inteira na gente. Muito obrigado. Sabin 40 anos. Uma vida ao seu lado. Com profissionais altamente especializados em um atendimento humanizado, a MS Visão oferece consultas, teleconsultas, exames e cirurgias em sua ampla rede de unidades físicas e móveis no Mato Grosso do Sul. Tratamento de catarata, glaucoma, retina, ceratocone, lentes de contato e outros. Com inovação, precisão e o mais importante, todo cuidado com você. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. Rua Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje conversando com médicos dermatologistas, Bárbara Balta e Pedro Torraca. O tema de hoje é psoríase. A gente já falou sobre as causas, sobre o diagnóstico e agora a gente vai falar sobre o tratamento, que tem evoluído muito nos últimos anos. Bárbara, o que é que você pode falar para a gente a respeito do tratamento da psoríase? Então, hoje em dia, a gente tem medicações que são chamadas de imunobiológicos, que elas vão agir ali bem pontualmente numa célula do sistema imune e vão acabar inibindo essa proliferação, né, celular que é aumentada na psoríase. Juntamente, né, com a redução do quadro cutâneo, também tem um controle de quadro álgico, como artrite psoriásica. E a gente tem várias classes, que daí a cada paciente, individualmente, a gente analisa e vê qual paciente se encaixa melhor a cada medicação. O tratamento tópico tem importância também ou somente esse tratamento mais sistêmico? O tratamento tópico tem importância sim, e ele cabe na grande maioria dos casos, mesmo enquanto um tratamento sistêmico com medicações injetáveis, como no caso dos imunobiológicos, apesar desse grande ganho do tratamento com um arsenal de novas medicações, o tratamento tópico ainda tem o seu espaço e ele também, além de fazer o tratamento, previne novas lesões ou o retorno das lesões anteriores. Então é bem importante que se leve em consideração o tratamento tópico ainda. Paciente que chega ao consultório com um quadro de psoríase e inicia o tratamento, o que ele mais deseja é a remissão das lesões, certo? Isso pode levar quanto tempo? Assim, o tratamento com a remissão das lesões, ele depende de alguns fatores. No caso, por exemplo, de lesões na pele, a gente percebe ali uma média de 90 dias, 6 meses, né, 3 a 6 meses em média para esse evento, né, de cicatrização total. Com os tratamentos biológicos, algumas medicações aceleram essa cicatrização. Então, algumas medicações são mais rápidas. Já na psoríase, quando
em áreas como nas mãos, que a gente chama palmar, ou nos pés, plantar, ou no couro cabeludo, ou nas unhas, esse tempo é um pouco mais longo. Depende muito dessa cicatrização dessas áreas. Isso leva um tempo maior. Mas a partir depois de uns 6 meses. Mas existem medicações que apresentam respostas mais rápidas. Cura existe? Até o momento, a psoríase ela é um quadro crônico, sem cura. Sem cura. Eu gosto de comparar com os pacientes assim com a hipertensão, Sim. né? A senhora é Perfeito, cardiologista, então assim, perfeito. o paciente ele fica bem com antihipertensivo, né? Os nossos pacientes psoriásicos também, com uma boa medicação, seguindo, né? Porque o paciente que tem psoríase, ele não pode beber álcool, ele não pode fumar, tudo isso piora. Eu preciso de hábitos saudáveis. E junto com as medicações que a gente tem hoje, tópicas, orais, e também os biológicos, a gente consegue um bom controle do quadro clínico. O retorno dessas lesões com os novos tratamentos ficou mais difícil de ocorrer, né? Eles propõem uma boa remissão mesmo, um bom controle. Crise, o período entre as crises ficou bem maior, né? Sim. É isso? E só existem medicações que têm administração a cada mês, a cada 3 meses. Então, existe esse período de proteção de tratamento que evita o retorno das lesões. Então, isso está realmente com o tratamento de forma correta, fazendo esses elementos, né, de controle e retorno, avaliações frequentes. Muito difícil esse retorno. É difícil que haja o retorno das lesões, é difícil, isso? é bem mais incomum. Isso, a gente fica com pacientes sendo bem controlados anos, sem nenhuma crise, sem formar uma pequena placa vermelha no corpo. Isso é muito interessante, porque não era o habitual alguns anos atrás. Né? Não era. A verdade é que os imunobiológicos têm mudado a história, né, do tratamento de inúmeras doenças. Né? É um avanço importantíssimo, não é verdade? A qualidade de vida dos pacientes mudaram completamente. E o que é que tem de mais promissor na dermatologia aí para os próximos anos? Hoje existem medicações que são de uso oral, de tomar, que também tem efeito no sistema imunológico em locais pontuais dele, para diminuir a formação de psoríase, né? São os inibidores da JAK, tem esse nome, é uma classe de medicação, e isso está em muito estudo. Existem novas medicações que estão chegando, né? E a gente acredita que elas têm o seu espaço, né? Cada quadro de psoríase tem paciente tem perfil para uma determinada medicação. O quadro tem esse perfil. Então, a gente acredita que existem as situações para inibidores da JAK, né? Esse grupo de medicações. Então, esse é o mais novo. Porque tem paciente que não quer levar, né, a agulhada, tem medo da agula. Então, assim, a medicação oral inibidor da JAK está vindo mesmo para facilitar o tratamento. Que bom. Deixa uma mensagem para quem está acompanhando a gente, que tem psoríase, ou tem alguém na família que apresenta. Então, gente, eu deixo essa mensagem. Para quem tem psoríase, não fique aguardando o seu diagnóstico, procure um dermatologista, comece a tratar, porque tudo que a gente começa a tratar cedo, eu tenho um prognóstico muito melhor. A mensagem é essa, né? Buscar ter uma avaliação, né? Ter uma escuta adequada, né? Não tentar tratar o problema de forma mais ampla, né? Ter esse direcionamento correto, um tratamento correto, né? Com um controle correto, um profissional correto, né? Buscar o médico dermatologista, fazer o tratamento da psoríase. Obrigado, Pedro, obrigado, Bárbara, pela gentileza de vocês estarem aqui, falar de um tema tão importante. Com isso, a gente acaba diminuindo o preconceito da sociedade. Com certeza. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. E obrigado a vocês que nos acompanham todos os dias aqui na TV MS Record. Um grande abraço, um grande dia a todos vocês.